A parte mais importante de uma casa é a sua fundação. Uma construção que não possui fundações sólidas, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, irá cair. Uma boa fundação sempre resistirá ao teste do tempo. Nenhuma pessoa em sã consciência colocaria seus próprios filhos para dormir numa casa em que a fundação não fosse segura. No entanto, quando se trata do adventismo do sétimo dia, milhares de pessoas entregam seus filhos, esposas, maridos e familiares a uma estrutura com uma fundação que no século XXI está a ponto de colapsar. Entre todas as doutrinas heréticas do adventismo, uma delas chama a atenção: a doutrina do decreto dominical. Desde 1847, adventistas, através de Ellen White, apresentam uma teoria conspiratória e perigosa nos âmbitos teológicos, espirituais e, infelizmente, sociais. As consequências pessoais na crença da doutrina do decreto dominical adventista são visíveis, mas muitos dos sinceros enganados que estão na igreja adventista não conseguem perceber. Esse documentário é muito importante para todas as pessoas, incluindo evangélicos, ateus e religiosos de todas as origens. No entanto, consideramos que este episódio é fundamentalmente importante para você que é católico. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar nessa doutrina, ou quem sabe você tenha ouvido sobre isso a sua vida inteira. Independente de quem você seja e qual o seu nível de conhecimento sobre esse assunto, eu te convido a acompanhar uma análise nunca feita antes sobre essa conspiração religiosa e, principalmente, avaliar de forma lógica e reflexiva se essa doutrina deve ou não fazer parte da sua jornada espiritual e religiosa com o nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina do decreto dominical é uma teoria da conspiração. Se formos ao dicionário de língua portuguesa, teoria da conspiração significa tese ou crença de que uma situação ou fenômeno, geralmente com consequências negativas, resultará numa conspiração ou um conjunto secreto de ações planejado por várias pessoas, por organizações ou por estados, com a intenção de conseguir ou de esconder algo. Essa é a melhor definição para o decreto dominical, uma completa teoria da conspiração. Em 1847, Ellen White, a líder suprema do adventismo do sétimo dia, oficialmente considerada como uma autoridade, como uma suposta mensageira de Deus e uma profetisa do tempo do fim, afirmou num livreto chamado Uma Palavra para um Pequeno Rebanho, publicado por Tiago White, o seguinte texto: Vi que o Santo Sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado e recebesse a bênção de guardá-lo e então o abandonasse e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto um Deus que governa nos céus acima. Ellen White nunca guardou o sábado antes de se tornar uma suposta profetisa, pois ela veio de uma família metodista. Durante o período em que esteve unida aos mileritas, nem Ellen White e nem a maioria dos seguidores de Guilherme Miller guardavam o sábado. Após o desapontamento de 1844, Ellen White havia dito que a salvação estava ligada à crença na mensagem de Guilherme Miller e que a porta da graça havia se fechado para todos aqueles que rejeitaram as profecias de Guilherme Miller. Portanto, o sábado, nas visões iniciais de Ellen White, nunca esteve presente. O tempo passou e somente em 1847, 3 anos depois do desapontamento e após diversas visões sobre salvação, mas sem a guarda do sábado, que Ellen White insere então a guarda do sábado como requisito para a salvação e como um sinal de separação entre santos e ímpios. Mas ela não parou por aí. Veja o que ela continuou dizendo: Vi que todos que não receberam a marca da besta
e a imagem em suas testas ou em suas mãos não poderiam comprar ou vender. Vi que o número 666 da imagem da besta estava formado, e era a besta que havia mudado o sábado, e a imagem da besta tinha seguido depois e guardado o sábado do Papa, e não o sábado de Deus, e que todos nós precisaríamos fazer o mesmo, guardar o sábado de Deus e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e sua imagem. Na mesma publicação de 1847, Ellen White afirma ter visto em visão a seguinte cena: no tempo de angústia todos fugimos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, que entraram nas casas dos santos com a espada. Eles levantaram a espada para nos matar, mas ela quebrou e caiu tão impotente quanto uma palha. Então todos clamamos a noite toda por livramento, e o clamor subiu a Deus. A terra tremeu, as montanhas tremiam como um caniço ao vento e lançavam pedras afiadas ao redor. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção eternal foi pronunciada sobre aqueles que tinham honrado a Deus guardando o seu santo sábado, houve um poderoso grito de vitória sobre a besta e a sua imagem. Ellen White, em 1847, apresentou e publicou com o seu marido a visão de que a guarda do sábado era ponto definitivo para a salvação da humanidade. No entanto, vale a pena ressaltar que essa ideia da guarda do sábado não era original e havia sido apresentada pelo patrocinador financeiro do movimento, mais conhecido como José Bates. Ele era o principal defensor da observância do sábado entre os adventistas da porta fechada, do qual Ellen White fazia parte. Na primavera de 1845, poucos meses depois do desapontamento, Bates começou a guardar o sábado, após aprender essa doutrina a partir de um tratado escrito por um pregador chamado Thomas M. Preble. Esse tal Thomas Preble era um pregador batista do livre-arbítrio e adotou a observância do sábado em agosto de 1844. Preble escreveu um artigo sobre o sábado que apareceu em uma revista millerita chamada Hope of Israel, Esperança de Israel, em 28 de fevereiro de 1845. Frederick Wheeler, de New Hampshire, é considerado o primeiro ministro millerita a começar a guardar o sábado em março de 1844. Ele aprendeu sobre isso com uma mulher batista do sétimo dia chamada Rachel Oakes. Porém, embora Preble tenha chamado a atenção de José Bates e outros primeiros adventistas para o sábado, Preble rejeitou completamente Ellen White como uma profetisa verdadeira. Em seus estudos originais, tanto Rachel Oakes, uma batista do sétimo dia, Frederick Wheeler e Thomas Preble não condicionaram a salvação eterna com a guarda obrigatória do sábado. Dentro do conceito batista do sétimo dia, a observância do sétimo dia da semana é um valor inerente ao descanso físico, que é um tempo dedicado com Deus, um presente de Deus para a humanidade, uma pausa, um descanso físico e uma renovação espiritual, mas nunca uma condição para a salvação. Para os batistas do sétimo dia, a salvação é somente pela graça de Cristo, e o sábado não tem parte nesse processo salvífico no final dos tempos. Quando José Bates tentou convencer Ellen e Tiago White sobre a doutrina do sábado, Ellen White não concordou. Ela mesma escreveu isso. O ancião Bates estava guardando o sábado e insistiu em sua importância. Eu não sentia sua importância e pensava que o ancião Bates estava errando ao enfatizar o quarto mandamento mais do que os outros 9. No entanto, após ler o panfleto de Bates sobre o assunto, ela mudou de ideia. O professor adventista Dalton Baldwin explica: quando Tiago White e Ellen Harmon aprenderam pela primeira vez sobre o sábado através de José Bates, eles o rejeitaram. Mas depois de lerem o seu panfleto ou estudo sobre o assunto, começaram a observá-lo. Em seu panfleto, Bates defendia a posição de que o sábado começava às 18 horas. José Bates se considerava um profeta, e esse era o motor que motivou o capitão do mar a perder o controle de suas próprias teorias teológicas. No entanto, os recursos financeiros que José Bates oferecia para o casal Ellen e Tiago garantiam acesso
não somente ao cotidiano do casal, mas principalmente acesso completo à mente de Ellen White. Em seu tratado sobre o sábado, José Bates introduziu os primeiros sinais do chamado O Grande Conflito na mente perturbada de Ellen White, convencendo a jovem de pouco mais de 20 anos de idade de que eles eram um povo remanescente e que a salvação através do sábado era real. José Bates conseguiu implantar na mente de Ellen um combo. É mais ou menos como um lanche do McDonald's. O Big Mac era pertencer ao povo millerita que acreditava na mensagem de Guilherme Miller. A batata frita era guardar o sábado e o refrigerante era acreditar que Jesus voltaria em 1851. Outra teoria de José Bates que já apresentamos nesse canal. A dúvida na cabeça dos poucos milleritas adventistas da porta fechada era quando o sábado deveria começar a ser guardado. José Bates exterminou essa dúvida completamente quando ele disse que a guarda sabática deveria iniciar às 18 horas da sexta-feira e terminar às 18 horas do sábado. Arthur White, no livro Ellen White, The Early Years, no volume 1, disse o seguinte: José Bates, o apóstolo da verdade do sábado, inicialmente adotou a posição de que o sábado começava ao entardecer, levando em consideração os problemas de tempo e diferentes partes do mundo. Bates acreditava que o horário adequado para iniciar o sábado era o horário equatorial, ou seja, às 18 horas, durante todo o ano. Esse conceito foi geralmente aceito à medida que homens e mulheres das fileiras adventistas começaram a guardar o sábado do sétimo dia. Enquanto José Bates e seu grupo decidiram pelas 18 horas, nem todos estavam de acordo. Em 1847, surgiu uma controvérsia quando alguns guardadores do sábado do Maine afirmaram que o sábado, na verdade, deveria começar ao nascer do sol. Foi então que Ellen White disse que teve uma visão que estabeleceu o ensino de Bates de que o sábado, de fato, começava à noite. Tiago White escreveu: nessa visão, ela foi mostrada que começar o sábado ao nascer do sol estava errado. Ela então ouviu um anjo repetir estas palavras: de uma tarde a outra celebrareis vossos sábados. O irmão Bates estava presente e conseguiu convencer a todos os presentes que tarde significava 6 horas da tarde. Mais tarde, em 1855, numa conferência adventista do sétimo dia, J. N. Andrews apresentou a proposta de que a guarda do sábado, começando às 18 horas, estava completamente equivocada e que deveria começar, na verdade, no pôr do sol de sexta-feira. Andrews apresentou diversas passagens bíblicas que davam base para essa posição, e a grande maioria dos adventistas, apesar de se sentirem desviados da verdade bíblica e enganados por mais de 8 anos, decidiram aderir à nova proposta. Ellen White não gostou da ideia, e muito menos José Bates. Afinal de contas, Ellen White havia recebido uma suposta visão sobre a hora correta da guarda do sábado, como sendo às 18 horas. Lembra que o anjo disse? Pois é. Finalmente, no encerramento da conferência, depois que a maioria dos irmãos adventistas já havia aceitado o novo horário de início, Ellen White alegou que estava tendo uma nova visão, endossando um novo horário da guarda. Ellen White estava nitidamente desapontada que o anjo que se comunicava com ela nunca havia mencionado o horário correto desde o começo. Em vez disso, após a igreja orar por orientação, ela viu uma visão de um relógio apontando para as 18 horas. As pessoas começaram a duvidar de seu dom profético com mais força e, confusa, ela disse que questionou o seu guia espiritual pedindo algum tipo de explicação. Ellen White disse: questionei por que havia sido assim, que nesse dia tardio deveríamos mudar o horário do início do sábado. E o anjo me disse: vós entendereis, mas não ainda. Não ainda. Nessa pequena introdução, podemos destacar 4 aspectos muito importantes. O primeiro é a origem batista do sétimo dia. A importância da guarda do sábado não tem a ver com salvação, nem com os milleritas, com os adventistas, e muito menos com um sinal de Deus e gentios. A observância do sábado é vista pelos batistas do sétimo dia como um presente de Deus para a humanidade,
um tempo de descanso e renovação espiritual. Apenas isso. Segundo ponto, teoria conspiratória de José Bates. Você aprendeu que José Bates criou uma tese sobre a guarda do sábado e um tal conflito espiritual que foi introduzido nas mentes de Ellen e Tiago White. Isso, futuramente, se transformou em supostas visões do fim dos tempos, onde os adventistas seriam perseguidos porque guardavam o sábado. O terceiro ponto é a expansão das ideias de José Bates por Ellen White. Ellen White expandiu as ideias de José Bates, adicionando o sábado como sendo o principal alvo de Satanás e da besta do Apocalipse, incluindo como vilão principal o Papa e a Igreja Católica, pontos inexistentes na proposta original de Preble e dos Batistas do Sétimo Dia. E por fim, as contradições das visões de Ellen White. Você aprendeu que as visões de Ellen White eram sempre contraditórias entre si e se apresentaram ainda mais fracas quando J. N. Andrews, um teólogo antitrinitariano, conseguiu refutar o suposto anjo de Ellen White, redirecionando os adventistas para uma nova guarda do sábado, baseada no pôr do sol. Isso fez com que todos aqueles que guardaram o sábado por quase 10 anos, às 18 horas da tarde, percebessem que haviam feito de forma irregular, em tese, quebrando o sábado. Desde 1847, Ellen White iniciou a apresentação de suas teorias conspiratórias sem refletir nas consequências extremamente sérias que elas trariam para os adventistas e para as demais igrejas e fiéis cristãos. Como veremos a seguir, o sábado no adventismo é um símbolo conspiratório de um fim do mundo imaginário onde muitos estão presos até hoje. O mundo e as pessoas vão te odiar. E você vai morrer pela causa. Aqueles que receberem as vestes brancas de Jesus, aqueles que se purificarem, aqueles que se tornarem remanescentes do reino, esses sim, esses vão passar por essa tribulação. E ele diz assim: vai haver muitos escândalos, porque vai haver muita traição. O marido vai entregar a esposa vai entregar o marido, o pai vai entregar o filho, o amigo vai entregar o amigo. A palavra aí é traição. Jesus aqui está falando da perseguição. Jesus aqui está falando quando essa controvérsia entre o sábado e o domingo ela se levantar, porque Satanás ele está preparando o terreno para o momento quando ele vai usar a perseguição para oprimir aqueles que guardam o sábado relaxadamente. Satanás sabe que aqueles que realmente observarem o dia santo do Senhor com fidelidade, integridade e comunhão, eles vão fazer frente. E Jesus até disse: vai morrer. Alguns vão morrer, outros Deus vai preservar vivo, porque haverá uma grande perseguição. E a perseguição vai ser por causa do sábado. As duas grandes armas de controle das seitas são o medo e o exclusivismo. Todas as seitas precisam convencer seus membros que eles são melhores do que todos os outros e que, se abandonarem a seita, pagarão um preço muito alto, que na maioria das vezes significa morte eterna, sofrimento infinito ou a perda da salvação. Ainda hoje, em 2024, milhares de adventistas acreditam em falsas afirmações como estas. Muitos têm medo de buscar uma nova história com Jesus fora da organização. E ainda hoje, existem adventistas que temem uma vida distante das falsas garantias visionárias de Ellen White. Não rejeite aquele ou aquela quem Deus escolheu, amém? Lembrem-se dos juízos dos seus lábios no passado e hoje, que rejeitar aquele a quem Deus escolheu, ou aquela a quem Deus escolheu, é rejeitar o próprio Deus que escolheu. Após o fracasso de 1851, uma das datas aguardadas para a volta de Cristo por Ellen White e José Bates, adventistas começaram a perder a confiança nas visões de Ellen White. Tiago White decide então afastar a esposa visionária das pautas dos jornais adventistas e aguardar a poeira baixar. No entanto, os líderes do adventismo perceberam que o conceito da guarda do sábado de José Bates
funcionava perfeitamente como uma forma de controle e principalmente manutenção do número de adeptos ao movimento. E com o tempo, o sábado e o medo se transformaram em armas poderosas para separar os fiéis seguidores de Ellen White dos cristãos, membros de outras igrejas cristãs tradicionais, como os batistas, metodistas e até católicos. Como numa linha do tempo, nós podemos ver Ellen White e o adventismo aprofundar o tom da conspiração teológica sabática em suas próprias literaturas. Analise comigo. 1851. Em visão, eu vi que os 4 primeiros da primeira tábua dos mandamentos brilhavam mais do que os outros 6, mas o 4º, o mandamento do sábado, brilhava acima de todos eles, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra ao santo nome de Deus. O santo sábado parecia glorioso, um brilho de glória estava ao seu redor. Eu vi que o sábado não foi pregado na cruz. Nesse texto, ela afirma que o sábado é o mandamento mais importante de todos os outros. Veja outro texto. Vi que o teste atual sobre o sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no santo lugar fosse concluída e ele tivesse passado pelo segundo véu. Portanto, os cristãos que adormeceram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando o clamor da meia-noite foi concluído, no 7º mês de 1844, e não guardaram o verdadeiro sábado, agora descansam na esperança, pois não tinham a luz. E o teste sobre o sábado, que agora temos desde que aquela porta foi aberta. Nesse texto, Ellen White afirma que teve uma visão sobre os mortos antes do grande desapontamento de 1844 e que sim, eles estavam salvos sem terem guardado o sábado. Mas a pior parte é que ela afirma que o teste sobre o sábado estava já em pleno curso, unindo 3 doutrinas: a porta fechada, a salvação sabática e o juízo investigativo. Veja mais um texto. Vi que aqueles que continuarem a quebrar o sábado, quando as pragas começarem a cair, não abrirão a boca para apresentar aquelas desculpas que agora fazem para se livrar dele. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas caem, e o grande legislador está exigindo justiça daqueles que zombaram da sua santa lei e a chamaram de maldição para o homem, miserável, defeituosa e etc. E quando sentirem o aperto de ferro dessa lei, segurando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e então perceberão o pecado de ter zombado dessa lei. O tom de condenação e agressividade, as ameaças proféticas e o terror do fim do mundo passaram a controlar a linguagem de Ellen White para os adventistas. Veja mais um texto. Então foi-me mostrado um grupo que estava uivando de agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes caracteres: foste pesado na balança e achado em falta. Perguntei quem era esse grupo. O anjo disse: estes são aqueles que uma vez guardaram o sábado e desistiram dele. Nesse texto, Ellen White ameaça aqueles que deixaram o grupo dos mileritas adventistas da porta fechada e que negaram o suposto dom profético dela e que voltaram para as igrejas tradicionais. A condenação para eles era certa. No decorrer dos próximos anos, mais medo e mais terror envolvendo as visões, sábado e principais vilões de Ellen White: o governo americano, o Papa e a Igreja Católica. Em 1858, ela escreveu: vi que Deus não tinha mudado o sábado, pois ele nunca muda, mas o Papa o tinha mudado do 7º para o 1º dia da semana, pois ele deveria mudar os tempos e as leis. Em 1888, ela escreveu: o sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Em 1901, ela escreveu: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Em 1901, ela escreveu: a observância do falso sábado será uma imposição da adoração ao papado, enquanto a observância do verdadeiro sábado, em obediência à lei de Deus, é uma evidência de lealdade ao Criador.
Em 1884, ela disse: o mundo inteiro foi convertido, estava em harmonia com a lei dominical, e este pequeno e fraco povo desafiou as leis da terra e a lei de Deus e afirmou ser o único certo na terra. Então, em 1898, ela disse: há outras coisas sobre as quais eles podem traçar a linha, mas não estamos prontos para traçar a linha aqui em relação à lei dominical. Vocês simplesmente vão trabalhar, cada um de vocês, para desapontar o diabo e ver quantas almas vocês podem trazer para a verdade. Em 1903, ela disse: então fizeram o comentário de que esperavam que eu dissesse 8 centavos em vez de 10. Recusei fazer isso, mas disse-lhes que não tinha descanso de dia nem de noite, porque a instrução que me foi dada era que esses 2 livros fariam uma grande diferença no sentimento das pessoas em relação à execução da lei dominical e à substituição do sábado. Insisti, supliquei que os livros deveriam chegar ao povo. Em 1904, ela disse: a verdade de teste que deve vir ao povo nesses últimos dias deve ser apresentada de maneira clara e direta. Os homens que estão promovendo uma lei dominical não respeitam a palavra de Jeová. Ele diz: certamente guardarei os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Lembre-se que o vossas gerações se refere ao povo de Israel, aos judeus, aos descendentes dos judeus, e não aos gentios. Mas Ellen White, nem lendo o próprio texto, percebia e sabia do que ele estava falando. Em 1916, ela disse: estamos nos aproximando do fim da história dessa terra. Há algumas questões que agora avançarão muito rapidamente. Esforços determinados estão sendo feitos para colocar a lei dominical em operação. E não temos uma perspectiva muito lisonjeira diante de nós. Como povo, devemos agora estar preparados em todas as nossas igrejas para a crise. Em 1906, Ellen White afirmava que o decreto dominical estava prestes a começar. Em 1907, ela disse: já estão em andamento os esforços das forças do mal para promulgar uma lei dominical que traria muitas dificuldades a algumas pessoas tementes a Deus. Isso era 1907. Quando a escrita deste volume estava sendo concluída, uma crise ameaçou os Estados Unidos na forma de uma proposta de lei dominical nacional. Nesse contexto, foram trazidas diante de Ellen White as visões do conflito iminente e das questões que a igreja deverá enfrentar à medida que o protestantismo apóstata se unir ao catolicismo para impor medidas opressivas. A patética letargia daqueles que entendiam as questões foi claramente retratada e houve um chamado à ação. Em 1908, ela disse: aqui, a palavra de Deus especifica claramente o dia que deve ser santificado, o 7º dia, e ainda vemos um trabalho sendo realizado por ministros, médicos, advogados e governantes que resultará na imposição de uma lei dominical. Deus não punirá essa rebelião? Ele certamente punirá, como está representado nas palavras que copiei. Em 1911, ela disse: qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem lutado continuamente contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma instituição cristã, assim chamada ao ministério da iniquidade, e sua imposição será um reconhecimento virtual dos princípios que são a própria pedra angular do romanismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo para promulgar uma lei dominical, o protestantismo, nesse ato, unirá as mãos com o papado. Ao todo, existem mais de 600 citações, ameaças, supostas visões e ordenanças sobre o decreto dominical em toda a literatura de Ellen White. O inimigo está se preparando para o ataque final do Armagedon, e você está se preparando? A igreja está se preparando? Que tipo de preparo nós estamos fazendo? Meus queridos, a controvérsia vai ser sobre o dia de repouso. Qual vai ser o dia de repouso? O sábado é o selo de Deus e o domingo é o selo do inimigo. Após 1851, o sábado e o medo da perdição eterna algemaram a mente e o coração e os sentimentos de todos os adventistas
que obedeciam, seguiam, liam e ouviam tudo o que Ellen White escrevia. Para os adventistas do século XIX e XX, o maior medo era o suposto decreto dominical. Muitos oravam para morrer, para serem levados por Deus antes desse período, pois não suportariam a pressão, a perseguição, a destruição e a morte contra o chamado povo remanescente adventista. Como eu disse anteriormente, as seitas controlam vidas de pessoas sinceras através do medo, da exclusividade. A cada ano que se passava sem o decreto dominical global e a perseguição aos adventistas, Ellen White percebia que seu discurso perdia força, e foi por essa razão que as ameaças aumentavam. A tentativa incontrolada da venda dos livros e das teorias da conspiração apenas aumentava. Mas o tempo, ele é cruel com as seitas. O que o Espírito de Profecia fala sobre o decreto dominical? Nesse livro, Manuscript Releases, páginas 192, diz o seguinte: leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. Está falando aqui do governo dos Estados Unidos, porque é ali que vai começar. Uma nação que nasceu protestante não será mais protestante. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Completa em Mensagens Escolhidas, volume 3. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Satanás não brinca. E ele convence o mundo inteiro, ou vai convencer, já convenceu e está convencendo, de que a lei de Deus é nula e que você deverá prestar culto ao dia que não é o dia do Senhor. Segundo o Adventismo e Ellen White, estes serão os eventos do decreto dominical até a volta de Cristo. Lembrando que adventistas acreditam e esperam esse decreto há mais de 150 anos. A teoria da conspiração do decreto dominical funciona na seguinte sequência: os Estados Unidos da América se unirão com o Vaticano para determinar uma pausa no trabalho oficial para todos os cidadãos americanos e pessoas vivendo em território americano no dia do domingo. Essa lei será nos Estados Unidos e depois em todo o planeta, incluindo muçulmanos, ateus, hindus e outros povos e pessoas de outras religiões. Adventistas, supostamente, irão negar o decreto dominical, procurando trabalhar aos domingos como um sinal de rejeição ao decreto, e serão perseguidos por isso até a morte. Quem os matará serão cidadãos civis com poderes recebidos do governo para perseguir adventistas do sétimo dia até a morte. No entanto, o decreto dominical esconde mais pontos contraditórios que a maioria dos adventistas não para refletir. Por exemplo, o decreto dominical de Ellen White não proíbe adventistas de ir à igreja aos sábados. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de realizar eventos e cultos em suas casas. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de serem adventistas. O decreto dominical de Ellen White não irá obrigar adventistas a se tornarem evangélicos ou católicos. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de se reunirem em qualquer outro dia da semana. O decreto dominical de Ellen White não proibirá a organização adventista do sétimo dia de existir. E o decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de orarem a Deus e expressarem sua fé de forma pública. Portanto, o decreto dominical adventista não retira o que os adventistas já possuem. As liberdades de cultos adquiridas ou qualquer outra liberdade religiosa apenas obrigam um mundo do século XIX a parar completamente aos domingos, o que no século XXI é impossível. Porém, antes de iniciarmos uma análise franca e direta sobre a ideia do decreto dominical, é extremamente necessário que você entenda que, para adventistas do sétimo dia, guardar o sábado significa única e exclusivamente parar de trabalhar.
não executar nenhuma tarefa de trabalho profissional com fins lucrativos e com objetivos de ganhos próprios. Ou seja, o seu trabalho de segunda a sexta-feira não pode ser feito no 7º dia da semana. Não trabalhar do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado garante ao adventista o título de guardador do sábado. Esse é o ponto mais importante que você precisa entender. A Igreja Adventista adicionou atividades eclesiásticas e tempo com a família na lista de sugestões para uma guarda sabática mais completa. No entanto, se você estiver na Igreja Adventista no sábado de manhã, mas trabalhar à tarde, você terá quebrado a guarda sabática e estará em pecado. Se você trabalhar no sábado de manhã e se dedicar todo o restante do dia para a sua família, na parte da tarde, você também terá quebrado o 4º mandamento. Mas se você não for à Igreja Adventista no sábado, mas não for trabalhar, ficando em casa o sábado inteiro, você sim pode se considerar um guardador do sábado, pois você não terá executado nenhuma tarefa profissional. Portanto, lembre-se sempre, guardar o sábado para o adventista do 7º dia significa não trabalhar. Agora que você entendeu essa parte, vamos analisar a proposta adventista de forma lógica, considerando a menor possibilidade de um suposto decreto dominical. Para isso, nós vamos dividir nossa análise em 3 partes. 1. Trabalho. 2. Adoração. 3. Grupos. Vamos começar pelo trabalho e o decreto dominical. Ellen White e os adventistas defendem que o governo americano e a Igreja Católica se unirão para forçar o mundo inteiro a parar de trabalhar aos domingos. Esse suposto decreto dominical obrigaria pessoas no mundo todo a parar suas atividades profissionais no domingo e absolutamente não trabalhar em hipótese alguma no mundo inteiro. O Adventismo defende a ideia de que parar de trabalhar aos domingos faz com que você esteja guardando o domingo. Ellen White e os Adventistas, no entanto, não consideram o ato de ir à igreja ao domingo como um sinal de aceitação do decreto, mas parar de trabalhar aos domingos. O que a organização adventista e os líderes do século XIX não contavam é que Jesus não voltaria no tempo deles e que você estaria aqui no século XXI assistindo a esse vídeo e vivendo num mundo completamente diferente do deles. No mundo em que nós vivemos hoje, a realidade da força de trabalho nas cidades, dos países e da vida profissional de cada indivíduo mudou drasticamente se compararmos com o tempo de Ellen White. Constituições foram atualizadas, leis trabalhistas implementadas, rotina semanal e profissional adaptada a cada realidade de cada área do mercado, dos serviços e do funcionalismo público. Reflita por alguns segundos e aceite o simples fato de que os escritos de Ellen White são incompatíveis com a realidade do século XXI. Vamos a alguns exemplos. Uma semana de trabalho oficial, ou os chamados dias úteis, são compostos por segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo não são considerados como dias úteis. Mais de 72% da força de trabalho nos Estados Unidos não trabalha aos sábados e nem aos domingos, automaticamente transformando milhões de pessoas, segundo o Adventismo, em guardadores tanto do sábado quanto do domingo. De cada 10 adventistas do 7º dia, nos Estados Unidos, 7 não trabalham aos domingos, não por imposição, mas por uma decisão própria ou completa falta de necessidade por parte das empresas que eles servem. No Brasil, um país com uma cultura e história predominantemente enraizadas no catolicismo, possui um total de 98 feriados, 10 nacionais e 88 estaduais, distribuídos em todos os 26 estados, dos quais 5 feriados nacionais são católicos e aproximadamente 44 feriados católicos entre os estaduais. Portanto, 49 dos 98 feriados, aproximadamente 50%, são de origem católica. Isso demonstra e significa a presença do catolicismo na cultura e tradições brasileiras, influenciando a definição dos feriados nacionais e estaduais, dos quais todos os adventistas fazem bom uso para suas recreações, viagens, tempo com familiares e muito mais. Outros fatores não considerados por Ellen White durante sua suposta visão sobre o decreto dominical
era de que no século XXI as pessoas e as cidades precisariam de serviços em pleno funcionamento durante 24 horas por 365 dias, sem parar nenhum dia, incluindo os domingos. Portanto, a ideia de que um decreto dominical irá fazer com que o mundo pare totalmente aos domingos é uma premissa completamente imatura e desconectada da realidade, o que é típico de uma seita e de uma falsa profetisa. Vamos ver alguns exemplos de serviços que não podem parar nenhum momento sequer em qualquer cidade do mundo. Serviços médicos de emergência, hospitais, serviços policiais, corpo de bombeiros, serviços de ambulância, transporte público, serviço de abastecimento de água, serviço de abastecimento de eletricidade, gestão de resíduos, serviços de saneamento, unidades de resposta a desastres, instalações de cuidados para idosos, serviços de proteção à criança, clínicas de saúde pública, abrigos de emergência, tratamentos de esgoto, manutenção de iluminação pública, serviços de controle de animais, controle de tráfego aéreo, manutenção de estradas, farmácias, serviços de abastecimento de gás e combustível, internet e telecomunicações, assistência rodoviária de emergência, serviços de informação pública, cadeias de abastecimento de alimentos, serviços de socorro a desastres, serviços postais e de entrega, monitoramento climático, penitenciárias, supermercados e muitos outros. Estes são apenas alguns exemplos de profissionais honrados que trabalham aos sábados e continuarão trabalhando todos os domingos para prestar serviços à sociedade, a você e a mim. Portanto, um decreto dominical que obrigue essas pessoas a parar, consequentemente, causaria um colapso em cada cidade do mundo em questão de horas. Segundo Ellen White, a marca da besta será dada àqueles que aderirem à pausa de trabalho aos domingos, mas ela nunca considerou que o tempo seria o maior vilão dela mesma. Porém, um pouco antes da sua morte, alguns adventistas começaram a questionar o tal recebimento da marca da besta, caso eles parassem de trabalhar aos domingos, indiretamente aderindo ao decreto. E numa virada de posição reveladora, Ellen White garantiu a todos os adventistas que se eles não trabalhassem aos domingos, mas continuassem guardando o sábado, que a marca da besta não cairia sobre eles. Veja o que ela disse: abster-se de trabalhar no domingo não é receber a marca da besta, e onde isso avançar, os interesses da obra deve ser feito. Não devemos sair do nosso foco para trabalhar no domingo. Em outro manuscrito, ela disse o seguinte: e então eles nos perguntaram: o que você fará quando a lei dominical for executada? Disse eu: já tenho tudo planejado na minha mente, o que farei e o que aconselharei você a fazer. Faça do domingo um dia missionário. Vá de casa em casa e leve as publicações, não o lixo do mundo, mas leve as publicações que ensinarão como obter vida eterna. No jornal Review and Herald, ela escreveu: não convém incentivar as pessoas a fazer trabalho manual no domingo. A guarda do domingo ainda não é a marca da besta e não será até que o decreto seja promulgado, obrigando os homens a adorar este sábado idólatra. Ninguém ainda recebeu a marca da besta. O tempo do teste ainda não chegou, mas quando o decreto for promulgado impondo o sábado falso e o clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e sua imagem, a linha será claramente traçada entre o falso e o verdadeiro. Então aqueles que ainda continuarem na transgressão receberão a marca da besta. Em 1911, ela disse: pela luz que eu recebi, vejo que, se quisermos apresentar a verdade ao povo do Sul, não devemos encorajar os negros a trabalhar no domingo. Deve haver um entendimento claro a esse respeito. Portanto, como você acabou de ler juntamente comigo, Ellen White disse que mesmo após o decreto dominical ser estabelecido, que adventistas devem usar o domingo para atividades religiosas e devem se abster do trabalho profissional. Em outras palavras, uma guarda do domingo. O mundo hoje é completamente dependente de bilhões de profissionais que estão em centenas de setores servindo a todos nós aos sábados e aos domingos, para que você e eu possamos descansar e aproveitar o fim de semana com a nossa família enquanto eles trabalham. Ellen White não considerava
que a mentira do decreto dominical ficaria tão aparente no século XXI. Afinal de contas, Ellen White disse que ela estaria entre aqueles que veriam Jesus voltar vivo. Mas como todo falso profeta, ela errou. O sinal da besta é o domingo, em oposição ao sinal de Deus, que é o sábado. A besta é o poder religioso romano. A imagem da besta é o protestantismo apostatado. A segunda besta é os Estados Unidos. Uma das grandes falácias do decreto dominical é que ele está conectado à salvação dos adventistas. Como você leu comigo em diversos textos, rejeitar o decreto dominical é a garantia da salvação. No entanto, Ellen White não considerou fatores extremamente relevantes quando se trata da besta, sua imagem e o poder que João em Apocalipse apresenta como aquele que tenta substituir a autoridade de Deus. Apocalipse não está concentrado numa guerra de calendários ou num conflito de fim de semana. É algo muito maior do que isso. A autoridade e legitimidade de Deus está sendo substituída por algo falso e contrário ao supremo e eterno Deus. Uma forma prática e simples de analisar esse contexto é entender 3 pontos cruciais sobre a salvação. Número 1. A salvação é gratuita. Cristo Jesus venceu o pecado e a morte. E de hoje até a volta, a salvação está plenamente estendida a todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo e seu sacrifício. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito Santo de Deus é quem nos convence. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos convence de quem somos e de quão distante estamos de Cristo. Ele toca nosso coração e transforma o nosso viver. Quando aceitamos a Jesus Cristo, entregamos nosso ser completamente a Ele e somos salvos, passando a fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Terceiro ponto, a salvação é garantida em Cristo Jesus e não num dia da semana. Quando aceitamos a Jesus Cristo, a salvação é estendida a você e a mim, independente do dia da semana, do local, do país, da situação política, do contexto nacional, se em tempos de paz ou em tempos de guerra. A salvação não é dependente de um cenário político legal, mas sim através do sangue de Jesus Cristo. Não existe um decreto humano ou conspiração profética sectária que pode te afastar da salvação em Jesus até o retorno do nosso Salvador. A Bíblia é clara: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Portanto, após ler todos esses versos bíblicos, é impossível não concluir que a salvação em Cristo Jesus está acima de qualquer decreto ou lei humana, está acima de acordos governamentais, mas isso Ellen White rejeitou. Um exemplo simples de como o decreto dominical vai contra a salvação em Cristo Jesus é este. Imagine que uma igreja batista abre suas portas para seus cultos regulares num domingo pela manhã, após o suposto decreto dominical. O decreto está em vigor e a igreja começa a receber seus membros logo pela manhã. Após um sermão centralizado na pessoa de Jesus Cristo, o pastor dessa igreja batista pega o microfone e convida a qualquer um dos que estão presentes a entregar seu coração a Jesus Cristo. No meio da igreja está um rapaz que há muito tempo havia desistido dos caminhos do Senhor, voltado para as drogas e a vida do crime.
Ele se levanta, envergonhado, e caminha até a frente, aceitando o apelo do pastor naquela manhã de domingo, pós-decreto dominical. O rapaz ora juntamente com o pastor e, na frente de todas as pessoas, entrega sua vida e seu coração a Jesus, deixando aquela igreja naquele dia como uma nova criatura. A decisão dele é de permanecer naquela comunidade e frequentar a igreja aos domingos. De acordo com a Bíblia e com os versos que nós lemos há pouco, esse rapaz aceitou Jesus Cristo e está salvo. De acordo com o Adventismo e Ellen White, esse rapaz, o mesmo rapaz, recebeu a marca da besta por estar numa igreja que não é adventista, num domingo, sem trabalhar e praticando o cristianismo no primeiro dia da semana de forma livre e deliberada. Está agora com a marca da besta na sua testa e nas suas mãos, pois após o decreto dominical, ele escolheu uma igreja dominical e não uma igreja sabática. Milhões de adventistas no Brasil aceitam essa teoria, concordam com a teoria da conspiração adventista do decreto dominical e se consideram o povo remanescente que será preso e perseguido e assassinado por esse mesmo jovem que aceitou Jesus Cristo numa manhã de domingo, numa igreja batista, após o suposto decreto dominical. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se autodenomina como o remanescente, afirmando ser a única detentora da verdade e da observância completa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus Cristo. Ellen White escreveu extensivamente sobre a exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia como o remanescente de Deus. A Igreja remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, deve fazer soar a mensagem do terceiro anjo, anunciando os pecados da Babilônia e chamando o povo a sair da sua comunhão. Lembre-se sempre que Babilônia são todas as outras igrejas que não são adventistas. Entre as diferentes denominações que professam ser cristãs, os adventistas do sétimo dia são apontados em uma posição única e bem definida, como um povo peculiar, separado do mundo por suas doutrinas e práticas distintivas. Por fim, ela disse: vi que Deus tinha filhos que ainda não pertencem à igreja adventista e estes têm que ser chamados. Não devemos agir de modo a empurrá-los para longe. Esses textos mostram que a exclusividade adventista é um tema recorrente nos escritos de Ellen White, reforçando a ideia de que apenas os adventistas possuem a verdade completa. No entanto, ao analisarmos a Bíblia, encontramos uma visão diferente do que constitui o remanescente de Deus. O Novo Testamento sugere que o remanescente de Deus não está limitado a uma denominação específica, mas sim àqueles que seguem a Cristo e o aceitam como seu Salvador. Romanos 11:5 diz: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo fala de um remanescente escolhido pela graça, sem referência a nenhuma denominação específica. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, Jesus não limita a sua presença a uma igreja específica, mas a qualquer grupo que se reúna em seu nome. João 10:16, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus fala de um rebanho único composto por fiéis de diferentes origens. Romanos 14:5-6 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. E o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Em Colossenses nós lemos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Em Gálatas nós lemos: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Olha o que está escrito em Hebreus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso
Ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Em Romanos, por fim, nós lemos: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. O conceito do decreto dominical defendido pelo Adventismo é uma teoria da conspiração teológica desenvolvida no século XIX que nunca se concretizou e não possui base bíblica sólida. A cada ano que passa, a autoridade de Ellen White como profetisa é questionada e diminuída. Existem várias razões pelas quais um decreto dominical envolvendo os Estados Unidos e o Papa é literalmente impossível de acontecer, principalmente nos tempos difíceis que estamos vivendo e olhando para as gerações futuras de como elas estão. Por fim, eu quero que você veja esses dois textos comigo e preste bastante atenção no que significa o Adventismo e no que significa Ellen White. Veja como Ellen White deturpava a palavra de Deus e nunca se esqueça disso que você vai ver agora. Olhe na sua tela e perceba esses dois textos. Vamos ler juntos. Ellen White disse: vi que o santo sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado e recebesse a bênção de guardá-lo, e então abandonasse e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto a um Deus que governa nos céus acima. Agora veja o verso de Efésios 2, de 14 a 16, e compare os dois versos juntos e veja como o Adventismo e Ellen White deturpam literalmente a palavra de Deus. Olha o que Efésios diz: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus e em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora você percebe a similaridade entre os dois textos? No texto acima, Ellen White eleva o sábado como uma parede que separa o verdadeiro Israel de Deus dos incrédulos, e ela coloca a guarda do sábado como sendo uma questão de união entre os santos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo derrubou a parede de separação, destruiu a inimizade e aboliu na sua própria carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. E o que faz a reconciliação entre os povos é a própria cruz de Cristo. Portanto, o Adventismo substitui Jesus Cristo e o sacrifício na cruz pelo sábado, quando na verdade Cristo é aquele que derrubou a parede e não o sábado tentando construir uma parede de divisão entre os povos. Oro a Deus que você alcance a libertação em Cristo Jesus no dia de hoje e que a sua história dentro de uma seita seja algo do passado e que Jesus Cristo impere no seu viver, hoje e para sempre.